Jornal da Manhã, entrevista. O movimento Escola Sem Partido se tornou, nos últimos tempos, um dos assuntos mais discutidos, mais polêmicos do país, extrapolando até aquela discussão apenas na área da educação, da sala de aula. E há um projeto em discussão no Senado, onde há uma participação intensa também da população, com pessoas contrárias e com pessoas favoráveis ao movimento, que está também sendo muito discutido nas salas de aula. E nós temos hoje aqui um professor da UFES para falar sobre o assunto, mas também estamos em contato com o criador, com a pessoa que nacionalmente organiza esse movimento, que é o advogado Miguel Najib. Bom dia, advogado Miguel Najib, o senhor está me ouvindo bem aí? Estou ouvindo, Glauco. Bom dia a você e aos seus ouvintes. Bom dia. O senhor disse que o professor pode expor seu ponto de vista, mas não pode fazer propaganda na sala de aula, não pode impor o seu ponto de vista. Agora, me diga uma coisa, como é possível separar isso, dizer onde é que acabou o limite de colocar seu ponto de vista e começar a querer impor seu ponto de vista? Olha, isso é uma questão de abuso de direito. O professor tem o direito de expor, tem o direito de apresentar, mas, como você bem disse, não tem o direito de impor. Um exemplo que as pessoas podem compreender bem qual é a diferença entre o exercício legítimo de um direito e o abuso é aquela situação do assédio no trabalho, do assédio moral no trabalho. Muitas vezes não é fácil de saber quando um empregador está assediando o seu empregado, mas nem por isso se deixa de punir o assédio. O assédio, que é uma situação também de abuso de direito, ele é uma conduta ilícita, uma conduta ilegal. E todas as condutas ilegais devem ser reprimidas. Então a situação é a mesma. Haverá dentro da sala de aula situações em que será muito claro, e isso todo mundo que foi estudante sabe disso. Um professor, por exemplo, que entra com a camiseta do partido em sala de aula. Há situações no nosso site, no www.escolasempartido.com.org, em que fica muito patente que o professor está abusando do seu direito de expor a sua opinião. Nesses casos, a conduta deve ser reprimida. Agora, saber caso a caso quando é que isso acontece, pode, eventualmente, não ser uma tarefa fácil. Pois é, justamente, é possível regulamentar isso? Como? Como é que seria possível, então, regulamentar isso e dizer, olha, vai até aqui, daqui não pode passar? A Constituição já faz isso. A Constituição já impede o professor de fazer propaganda política e partidária em sala de aula. Isso viola o princípio constitucional da neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. Ou seja, não é a nossa lei que está fazendo essa regulamentação. É a Constituição que já faz. Mas então, nesse caso, a gente não precisaria de uma nova lei, não é isso? Perdão? Já que é assim, então para que uma nova lei? É justamente para informar o estudante de que isto é ilícito, de que isto é ilegal. O que é que diz a nossa lei, Glauco? Ela determina a afixação de um cartaz em todas as salas de aula com os 6 deveres do professor. Para quê? O que dizem esses deveres do professor? Em resumo, que o professor não pode usar a sala de aula, abusar da presença obrigatória dos alunos em sala de aula para promover as suas próprias ideias e preferências políticas, ideológicas, religiosas ou partidárias. Promover. O estudante precisa saber que isto é uma conduta ilícita para que ele possa eventualmente se defender contra isso. Porque o estudante em sala de aula, ele é um indivíduo em formação, ele é um indivíduo vulnerável, ele está submetido à autoridade do professor. Então ele precisa ter o conhecimento do seu direito para poder exercer esse direito. Isto é uma questão de estrita cidadania. Conhecer os seus próprios direitos é uma questão de estrita cidadania. Não deveria ser necessária a fixação desse cartaz em sala de aula. Certo. Mas, tendo em vista a quantidade enorme de abusos que vem ocorrendo, e isso está documentado amplamente, inclusive por uma pesquisa realizada em 2008 pelo Instituto Census, que apurou que 80% dos professores reconhecem que o seu discurso em sala de aula é politicamente engajado. Essa pesquisa foi feita em 2008, mas ela é atualíssima.
Então, diante dessa situação de abuso, que é corroborada, desde essa pesquisa do Instituto Census, ela é corroborada por uma infinidade de outras, de depoimentos, pelo conteúdo dos livros didáticos, pelo conteúdo de uma pedagogia que também propõe, estimula esse tipo de enfoque político e ideológico na sala de aula. Deixa eu ler, Miguel Najib. É uma realidade do sistema de ensino brasileiro. E essas práticas são práticas ilícitas, são práticas inconstitucionais que devem ser coibidas pelo Estado. Miguel, a gente está aqui também com um professor do Departamento de Educação da Universidade Estadual de Feira de Santana, que também vai tratar desse assunto, e ele vai fazer também um questionamento. Mas antes eu queria fazer um último. Esse movimento ele surgiu como uma reação de pessoas que entendiam que estava havendo uma doutrinação esquerdista nas escolas, na sala de aula. Na medida em que a gente diz assim, olha, não pode fazer isso, a gente não vai acabar abrindo espaço agora para uma doutrinação de direita, quer dizer, é possível chegar a essa neutralidade? O nosso projeto, ele é 100% sem partido. Eu desafio qualquer pessoa a apontar dentro do texto do projeto de lei que nós estamos apresentando uma norma que tente favorecer ou prejudicar uma determinada corrente política ou partidária. Isto não significa, no entanto, que ele não possa ferir interesses de grupos políticos e ideológicos que estão ocupando a máquina do Estado, o sistema de ensino. Entendeu? Então, o fato de que o nosso projeto seja, e ele efetivamente é, sem partido, ele não puxa a sardinha para nenhuma brasa, não significa que ele não possa estar ferindo interesses políticos e partidários. Agora, nós não estamos propondo, em hipótese alguma, e é necessário que se leia o projeto para se chegar a essa conclusão, uma doutrinação de direita. Tudo que o nosso projeto diz está na Constituição Federal, está ou decorre necessariamente da Constituição Federal. Pronto, o professor André Nascimento vai falar agora com o senhor, vai lhe fazer um questionamento. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan, bom dia Glauco, bom dia Juliana, bom dia Ludmila, bom dia advogado Miguel Najib. O senhor, no início da sua manifestação aqui neste programa, afirmou que, na verdade, o professor não pode impor aos seus alunos o seu ponto de vista político e ideológico. Nós concordamos com isso também. Quem é contra o movimento, o projeto Escola Sem Partido, não defende a escola com partido, do ponto de vista do que o senhor, representante desse movimento, salientam de que há uma propaganda deliberada nas escolas. Mas eu queria fazer uma pergunta ao senhor. O senhor ignora a própria LDB, o Plano Nacional de Educação e a Constituição. A Constituição assegura a liberdade de expressão. A LDB assegura o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, a diversidade de ideias, a diversidade cultural. O senhor não acha que esse projeto contraria os dispositivos legais, a legislação educacional vigente no país? Bom, eu vou ter que dar uma explicação jurídica que talvez o professor André, por não ser da área de direito, ele desconheça. Então eu vou dar uma explicação até para os seus ouvintes entenderem. Professor não desfruta de liberdade de expressão em sala de aula. O que é que significa liberdade de expressão? Significa o direito de dizer qualquer coisa sobre qualquer assunto. Se o professor tivesse essa liberdade em sala de aula, ele sequer poderia ser obrigado a transmitir aos seus alunos o conteúdo da sua disciplina. Ele poderia, um professor de matemática, por exemplo, poderia passar a sua aula inteira falando de futebol, falando de cinema, de literatura, o assunto que ele bem entendesse, porque isso é liberdade de expressão. Liberdade de expressão é a liberdade que uma pessoa exerce no Facebook, por exemplo, onde ela diz o que ela quer sobre qualquer coisa. Então, obviamente, se o professor tivesse liberdade de expressão em sala de aula, isso eu falo na explicação jurídica, não existiria ensino, não existiria escola. O que a Constituição garante ao professor é a liberdade de ensinar, que é outra coisa, é uma coisa diferente de liberdade de expressão. Por outro lado, vejam bem, se o professor tivesse o direito de dizer qualquer coisa sobre qualquer assunto o tempo todo nas suas aulas, a liberdade de consciência e de crença dos seus alunos
cuja presença em sala de aula é obrigatória, seria letra morta. Um professor católico ou evangélico poderia passar o tempo todo da sua aula fazendo catequese nos alunos. E ninguém poderia impedi-lo de fazer isso, porque ele iria dizer, não, eu tenho liberdade de expressão, eu digo o que eu quero. E os alunos? Ora, a liberdade de crença dos alunos seria destruída. Da mesma forma, um professor ateu que quisesse usar as suas aulas para promover o seu ateísmo, ele também iria ofender a liberdade de crença dos seus alunos. Então é fundamental deixar clara essa distinção. As pessoas precisam saber, toda profissão tem limites. Liberdade de ensinar, que está garantida pela Constituição Federal, não se confunde com liberdade de expressão. Se confundisse, se liberdade de ensinar fosse a mesma coisa que liberdade de expressão, a nossa lei, a nossa proposta, seria de fato inconstitucional. Em compensação, não haveria ensino no Brasil. Então, agora, vamos ao segundo ponto. O nosso projeto, o senhor falou em pluralismo. Se a nossa proposta não viola o pluralismo de ideias que está garantido pela Constituição Federal. Veja bem, um dos itens daquele cartaz que eu acabei de mencionar, cuja fixação em sala de aula, nas salas de aula, o nosso projeto propõe, um dos itens dos deveres do cartaz com os deveres do professor estabelece o seguinte: ao tratar, só um instante, por favor, de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos, de forma justa, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito da matéria. Então, ao contrário, o nosso projeto, ele assegura o pluralismo dentro da sala de aula. Porque ele estabelece que o professor não pode se limitar a expor a sua própria opinião aos alunos. Professor, advogado Miguel Najib. Expor a sua opinião ao aluno. Não tem o direito de impô-la aos alunos. Certo. Mas deve estar legalmente obrigado a apresentar aos alunos opiniões das quais ele discorda. E mais, a fazer isso de maneira justa, ou seja, sem distorcer, sem ridicularizar uma opinião com a qual ele não concorda. Ok. Obrigado, advogado Miguel Najib, pela sua participação, pelos seus esclarecimentos acerca do projeto Escola Sem Partido aqui nesta manhã, aqui na Rádio Jovem Pan de Feira de Santana. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Glauco, aos seus ouvintes. Até logo. Obrigado. E vamos continuar aqui falando com o professor André Nascimento. Isso. André Nascimento, que é professor do Departamento de Educação da UFES, falando sobre esse tema, porque esse tema tem mobilizado realmente e preocupado quem dá aulas, etc., porque há um temor de que haja agora um cerceamento do que o professor pode dizer. Por um lado, existem as pessoas que acham que o professor está direcionando o pensamento dos alunos e fazendo com que os alunos se tornem esquerdistas, porque na verdade essa é a origem do temor de quem defende o projeto Escola Sem Partido. E agora os professores estão com medo de começar a ser, perseguidos. Não podem mais falar o que pensam e vão ser processados e coisas desse tipo. O que é que está acontecendo entre os professores e como é que está sendo formatada ou formulada a reação a esse projeto, já que os professores se preocupam com ele? Ok. Primeiro, Glauco, eu gostaria de salientar que esse ponto de vista do advogado Najib, a gente já conhece porque ele veicula, ele verbaliza isso sempre quando concede entrevistas, né, aos meios de comunicação de modo geral. Não precisa ser especialista do direito, ele sempre se reporta a isso, a uma leitura que ele faz do conceito de liberdade de expressão e, segundo ele, o projeto visa materializar e assegurar direitos constitucionais dos estudantes. Na verdade, os dois PLs são de autoria do Miguel Najib, do advogado Miguel Najib. Há um PL que tramita na Câmara, eu estou com ele aqui neste momento, é o PL 867/2015, que é de autoria do Miguel Najib, idealizador e coordenador do movimento Escola Sem Partido. E há um projeto que tramita hoje no Senado, mais recentemente elaborado e, na verdade, encaminhado, encampado pelo senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo,
A questão, quando a gente fala que é a esquerda contra a direita, porque inclusive a defesa do projeto é feita por parlamentares de direita. Exatamente, isso que é muito bom, muito oportuna a sua observação, porque a todo discurso alega-se, embora não haja apresentação de evidências e comprovação de que há de forma sistemática uma prática abusiva de professores em sala de aula que estariam difundindo realizando uma doutrinação político-partidária petista. Em alguns momentos aparece petista, em alguns momentos marxista, em outros momentos comunista. Isso não se evidencia, né? O que ele fala é que, na verdade, o aluno seria a parte vulnerável, o estudante seria a parte vulnerável da relação ensino-aprendizagem em sala de aula, seria audiência cativa. Isso é um absurdo, isso é uma aberração. As concepções contemporâneas de educar e aprender evidenciam que o estudante hoje possui um protagonismo indiscutível. E, na verdade, os autores e mentores desse projeto buscam ignorar deliberadamente isso, né? Então, ele alega, inclusive na observação que ele faz quando eu faço a pergunta, de que eu, supondo que eu não sou da área do direito e não sou, que eu desconheço questões constitucionais, digamos assim, a matéria constitucional. Ele, na verdade, evidencia um total desconhecimento do campo educacional. O senhor Najib, acho que não conhece escola, não conhece a educação, porque a escola possui mecanismos hoje, caso haja situações em que o professor utilize do seu poder para praticar abusos do ponto de vista da imposição de ideias aos alunos, para que a escola discuta isso de forma democrática. A escola possui conselho escolar, possui conselho de classe, coordenação pedagógica, direção de escola. As famílias podem, então, demandar algum tipo de reclamação dessa natureza. Agora, professor André, justamente, a gente sabe também, a gente vê que se há uma tendência dentro das escolas, ela é mais para a esquerda do que para a direita. E há muitos livros didáticos também que fazem uma apologia a ideias de esquerda. E eu acho, embora o senhor tenha dito que há um protagonismo do aluno, que realmente o aluno se sente numa posição de fragilidade. Ele não pode ali responder na prova uma coisa que contraria aquele pensamento que o professor já colocou muito bem ali como para ele a verdade, para ele a posição que é a correta. Então ele vai responder de acordo com aquilo que ele acha que vai fazer ele passar de ano. Esse risco também não existe? Quer dizer, esse projeto não é bom, essa discussão não é boa para pelo menos a gente tentar equilibrar essa balança? Sim, é preciso esclarecer que há uma dicotomia, uma falsa dicotomia, uma polêmica construída pelo movimento Escola Sem Partido, de que quem é contra o projeto é a favor de uma doutrinação política ideológica de esquerda nas escolas. Isso é um equívoco muito grande, porque o que você chama atenção é realmente a gente também defende. Não cabe ao professor impor suas ideias, difundir a sua ideologia, utilizar, digamos, desse poder em sala de aula para, digamos, fazer a cabeça do estudante, né, como a gente chama. Mas ele adotar uma postura de honestidade intelectual. Então, você está abordando um conteúdo, um assunto, ele abordar diversas concepções científicas e filosóficas, ensejando o espaço em que seja assegurado o pluralismo de ideias que está consagrado no LDB. Nesse caso, o projeto não seria positivo no sentido de colocar lá, lembrando sempre no cartaz que o Najib mencionou, esses são os deveres, e o professor e o aluno ter o tempo inteiro a noção clara de que há limites que não podem ser ultrapassados? Mas não, Glauco, a gente discorda veementemente disso, porque a escola hoje, a partir da legislação vigente da LDB, assegura, por exemplo, a gestão democrática e participativa. Quer dizer, propor a fixação de um cartaz, inclusive com os 6 itens que estão aqui, que são, na verdade, uma flagrante atitude de coerção, de constrangimento do professor. Por exemplo, 6 itens estão aqui. O professor não se aproveitará de audiência cativa dos alunos com o objetivo de cooptá-los para esta ou aquela corrente política, ideológica ou partidária, né? Não favorecerá nem prejudicará os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou da falta delas. É claro que a gente não concorda com isso. Precisaria, então, justificaria uma lei, um PL, no caso são 2 PLs, né? Um tramitando na Câmara, outro no Senado, praticamente os mesmos, né? O teor é o mesmo, com pequenas mudanças. Já que cabe à escola discutir isso democraticamente, nós não vemos sentido nisso. Inclusive, não há evidências de que há essa doutrinação político-ideológica de esquerda nas escolas, né? É preciso assegurar o professor, com a sua atitude
baseado na responsabilidade profissional e na honestidade intelectual, lidar com os saberes escolares, cuja base é científica, e a educação é laica, e é uma conquista da modernidade, a educação ser laica, baseado no pluralismo de ideias, na liberdade de pensamento e de opinião, assegurar o espaço da divergência na sala de aula, do dissenso na sala de aula, respeitando as opiniões dos alunos. Mas o projeto, o que o projeto propõe? Que a família tenha uma precedência sobre a escola, a tal ponto que a família possa, digamos, vetar a abordagem de determinados conteúdos e até a avaliação de aprendizagem, se aquilo contrariar sua convicção religiosa ou moral. Isso é um retrocesso, é como se a gente voltasse à Idade Média. Tá certo. Professor André Nascimento, muito obrigado pela sua participação aqui hoje, e pelo menos tem um grande ponto positivo. O país está discutindo educação, está discutindo o que se fala na sala de aula, e há muito tempo a gente não tinha uma discussão. Não, sem dúvida. Eu queria só, para finalizar, agradecer a oportunidade, né, pelo espaço concedido, e dizer que estamos mobilizados. A Universidade Estadual de Feira de Santana tem feito discussões nesse sentido, e no dia 3 de agosto, na programação, dentro da programação da Semana de Integração do curso de Pedagogia, nós vamos discutir esta proposta. Eu estarei participando de um debate com os estudantes do curso de Pedagogia sobre o projeto Escola Sem Partido.